Nas palavras de Ron Simmons, droga. As tropas russas estariam gritando isso, mas outro tipo de barragem causava os problemas. Essa barragem impedia que a água inundasse um reservatório em Belgorod, que é exatamente o que uma barragem deve fazer. A Ucrânia percebeu isso e teve uma ideia: ataque a barragem, e você leva os russos na enxurrada. E foi isso que a Ucrânia fez. Um ataque de drone fez de uma barragem russa uma arma, e a enchente gerou sérios problemas para Putin e seus comparsas. Em 20 de julho, o canal Pepel Belgorod no Telegram divulgou a notícia primeiro. A Ucrânia realizou um ataque devastador com drone, causando grandes danos à barragem no distrito de Shebekinsk, em Belgorod. A barragem fica no principal reservatório de Belgorod e aparentemente foi atacada pela Ucrânia em 19 de julho. E isso não é tudo. Como o mesmo canal informou, os esforços para encher e restaurar a barragem são dificultados por drones, que atacam tanto a própria barragem quanto o pessoal e as máquinas que se aproximam dela. Em outras palavras, os ataques da Ucrânia não pararam. Seus drones causaram quase todos os danos pretendidos. O próximo item da agenda é impedir que a Rússia faça reparos e atingir qualquer militar que se aproxime demais. A Ucrânia quer manter o fluxo de água, que já começa a ser um grande problema para a Rússia. Mas primeiro, os danos. A Medusa informa que um trecho de 30 metros do vertedouro da barragem foi danificado por ataque de drone, e a água está escoando por ali em ritmo alarmante. Os vertedouros são estruturas de segurança em barragens, usadas para liberar com segurança a água das enchentes, quando o reservatório está cheio. O ponto principal aqui é o controle. A água ainda passa sobre, ao redor ou pela barragem, mas é direcionada para não causar problemas. A barragem de Belgorod basicamente perdeu um de seus vertedouros, o que significa que a água que ela deveria controlar não está mais sendo direcionada para onde precisa ir. A Ucrânia também parece ter realizado um ataque direto na estrada sobre a barragem. Destruir uma estrada não causa inundações, mas dificulta o acesso das equipes russas ao vertedouro danificado. Eles precisam contornar a estrada para chegar ao destino. Não é fácil, pois o topo da barragem é estreito. Mencionamos também ataques subsequentes. Relatório da AA, de 21 de julho, mostra que drones lançados após o bombardeio principal comprometem ainda mais a barragem de Belgorod. Equipamentos hidráulicos também foram danificados, liberando ainda mais água de forma descontrolada, além da causada pela destruição do vertedouro. Alertas soam em Belgorod. Autoridades avisam que novos ataques podem causar ruptura mais grave da barragem. Isso poderia inundar várias localidades e levar à evacuação de milhares de pessoas. Isso já está bem encaminhado para acontecer. Militarny oferece mais detalhes, observando que o aumento inicial do nível da água levou o rio Nezagol, que passa ao lado de Shebekino, a encher rapidamente até o ponto de transbordar. Infraestrutura e prédios nas margens do rio já começaram a alagar. E a situação pode acabar piorando à medida que a Ucrânia continua o ataque. Em Besliadovka, que fica rio abaixo, também já vimos o nível da água subir. E na rua Popad, nessas redondezas, os moradores estão relatando a formação de um lago que está tornando incrivelmente difícil a passagem de veículos e pedestres. Os moradores de Belgorod já deviam estar acostumados com essas inundações, pois isso já ocorreu antes. Em outubro de 2025, a Ucrânia realizou ataque similar com drones à represa de Belgorod, já atingida em 19 de julho. Já vimos estratégia igual naquela época. Um ataque inicial com drones causou uma ruptura, levando ao aumento do nível das águas do rio. A Ucrânia fez novos ataques para atrasar os reparos e liberar mais água de forma descontrolada para as regiões próximas. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Brovd, confirmou qual unidade realizou o ataque e citou alguns danos causados. O reservatório de Belgorod rachou hoje. Desde o ataque inicial, o nível da água caiu 100 centímetros. Brovd afirmou que o ataque foi feito pelos pássaros do primeiro centro separado das forças de sistemas não tripulado. Fotos de satélite também surgiram após o ataque de outubro, mostrando que a inundação foi extrema. A região de Besliadovka ficou alagada, deixando o assentamento quase cercado, informou a Excel Exonova Plus. O mesmo veículo disse que o governador regional de Belgorod ficou suspeitosamente calado sobre tudo isso, sugerindo que, como coloca o canal do Telegram, a escória tenta abafar o incidente seguindo as tradições soviéticas. Dessa vez não aconteceu. É inegável o dano causado pela Ucrânia à represa de Belgorod no ataque de julho, e há alertas de possível evacuação. Após o ataque de outubro à represa, os níveis de água no reservatório ficaram baixos por mais de um mês.
A Ucrânia espera repetir esse resultado. Neste momento, você pode estar com algumas preocupações passando pela sua cabeça. A Ucrânia aparentemente atacou um alvo considerado civil por muitos. Os assentamentos próximos à represa de Belgorod são afetados de imediato, e a Rússia tenta retratar o ataque como ato terrorista das forças de drones da Ucrânia. A Ucrânia responderia a isso com dois argumentos. Isso é vingança, e a represa de Belgorod tem importância militar maior do que muitos pensam. Em termos de vingança, a Rússia já destruiu represas quando acredita que isso pode prejudicar a Ucrânia. Podemos voltar lá para o início da invasão para ver que, em setembro de 2022, mísseis russos atingiram a represa de Kryvyi Rih, no sul da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condenou o ataque como terrorista, ressaltando que essa represa específica não tinha valor militar. Isso indica que a Rússia não tinha motivo para lançá-lo. Não é o caso da represa de Belgorod, como verá em breve. Quase um ano depois, em junho de 2023, a usina hidrelétrica de Kakhovka, em Kherson, foi destruída. Essa represa, uma das 6 no rio de Dnipro, tinha um reservatório tão grande que os moradores o chamam de Mar de Kakhovka, pois em certos pontos não se vê a margem oposta. Esse ataque foi mais complicado que o ataque anterior contra a represa. A OTAN e a Ucrânia culparam a Rússia pela destruição da represa, enquanto a Rússia atribuiu o ataque à Ucrânia, segundo a BBC na época. Esta hipótese parece improvável, pois indicaria que a Ucrânia atacou sua própria infraestrutura, mas também teria colocado milhares de seus próprios cidadãos em risco ao fazer isso. Segundo a BBC, a barragem foi projetada para resistir a impactos externos, então sua destruição total provavelmente ocorreu devido a uma explosão interna. E considerando que a Rússia ocupava a região onde a barragem estava localizada, parece muito mais provável que a própria Rússia tenha explodido a barragem, talvez como uma tentativa de operação de falsa bandeira. A questão aqui é que a Rússia já está acostumada a atacar barragens. Para a Ucrânia, o ataque à barragem de Belgorod, em 19 de julho, é um caso de olho por olho. Se a Rússia faz isso sem punição, a Ucrânia pode atacar barragens para levar a guerra ao povo russo. No entanto, e como geralmente acontece com os ataques da Ucrânia, esse último ataque não foi apenas por vingança. Apesar das alegações russas, a represa de Belgorod tem finalidade militar, sendo alvo legítimo para a Ucrânia. Antes de explicar a finalidade, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Ainda não se inscreveu no canal? O que está esperando? Publicamos vídeos diários sobre os desdobramentos mais recentes da guerra na Ucrânia e outros eventos militares globais. Não só civis próximos da represa de Belgorod foram afetados pelo ataque da Ucrânia. A Rússia tem brigadas estacionadas na área ao redor. Na verdade, são 4, a maioria delas localizada perto da vila de Grafivka, que fica a jusante do rio que está transbordando devido aos ataques de drones da Ucrânia. Soubemos disso durante o ataque da Ucrânia à represa em outubro de 2025, quando a RBC Ucrânia revelou. A inundação resultante afetou uma série de bunkers usados pelas brigadas 68ª, 116ª, 128ª e 136ª das Forças Armadas Russas. Isso traz uma nova perspectiva sobre o recente ataque da Ucrânia à represa de Belgorod. Lembre-se, Belgorod é uma região de fronteira. Por estar perto da Ucrânia, é um ponto estratégico para lançar ataques e enviar tropas ao país. 4 brigadas inteiras rio abaixo da represa não estão paradas em Belgorod sem razão. Eles estão lá com um propósito. Qual é esse propósito ainda não está totalmente claro, mas sabemos que a Rússia usou Belgorod como base para ataques à Ucrânia. Mover 4 pontes, mesmo que as brigadas não tenham sido destruídas pela inundação, leva à desorganização e ao caos, o que é algo positivo do ponto de vista ucraniano na guerra. Outro ponto a considerar é o que agora transborda em grande quantidade da represa de Belgorod: água. Agora, você pode pensar que o principal objetivo da Ucrânia com o ataque à represa era justamente causar a inundação que aconteceu. Isso faz parte, mas há uma questão maior envolvendo a água em território russo, que escoa da represa agora. Para entender essa história, voltamos ao ataque de outubro de 2025 à represa de Belgorod. Naquele período, a Rússia buscava conquistar mais território na região ucraniana de Vovchansk. Em 26 de outubro, Putin afirmava que a Rússia controlava cerca de 70% da região. A partir daí, a tarefa era cruzar o rio Volcha, o que foi problemático. Quando está cheio, a Rússia tem grande dificuldade para atravessá-lo. Porém, um verão muito seco na Ucrânia trouxe problemas, como informou o 16º Corpo de Exército da Ucrânia, na época. O inimigo tentou explorar ao máximo uma janela de oportunidade. Após um período de seca e um verão extremamente quente, os rios Siversky Donets e Vovcha secaram, facilitando a logística inimiga.
Reservas foram acumuladas e ainda havia folhas nas árvores. Isso resultou em um aumento significativo da atividade em direção a Vovchansk, segundo o corpo. As águas baixas do rio Volcha estavam prestes a facilitar uma travessia mais rápida e fácil para a Rússia. Caso essa travessia ocorra, a Rússia poderá avançar mais em Vovchansk. Estourar as barragens de Belgorod fez com que a água corresse longe o suficiente para encher os rios que estavam secando. Quaisquer planos que a Rússia tinha para uma travessia foram frustrados. Em julho de 2026, algo parecido parece prestes a ocorrer. A Ucrânia e grande parte da Europa enfrentaram ondas de calor durante o verão. Na verdade, a Ucrânia estava entre as regiões mais quentes da Europa no final de maio, com temperaturas acima de 30 graus Celsius em várias regiões. Ondas de calor mais intensas aumentaram a pressão sobre a já sobrecarregada rede elétrica da Ucrânia, segundo a Euronews. O principal problema da Ucrânia é que a Rússia ainda tenta atravessar o rio Volcha com tropas. Soldados de Putin chamaram as águas desse rio de armadilha mortal. Ainda são forçados a atravessar, geralmente em duplas ou trios, tentando se aproximar das posições ucranianas do outro lado. Atravessar esse rio é fundamental para qualquer tentativa russa de avançar mais profundamente, tanto em Vovchansk quanto na região mais ampla de Kharkiv. Diante disso, a Ucrânia parece ter repetido o ataque de outubro à represa de Belgorod, para manter o fluxo de água no rio que afasta os soldados russos. A inundação que afeta 4 brigadas é ótima, mas se a Ucrânia mantiver as tropas russas além do Volcha até o fim do ano com esse ataque, isso é uma vitória ainda mais significativa para a defesa ucraniana a longo prazo. A destruição da barragem no reservatório de Belgorod não é o ataque terrorista que a Rússia quer que você pense que é. Destruir essa barragem tem vários objetivos militares. Mesmo assim, não podemos ignorar que esse ataque afetará civis em Belgorod. Embora a Ucrânia não pretenda atacar civis diretamente, também argumentaria que pressionar o povo russo é uma tática militar legítima que acabou de usar. Como assim? O impacto psicológico dos ataques em Belgorod aumenta a pressão sobre Putin para encerrar sua invasão à Ucrânia. O povo de Belgorod parece mais cansado da guerra incessante de Putin do que a maioria. Vivendo na fronteira, eles passaram anos vendo a Ucrânia trazer a guerra de volta à sua porta. Em 2 ocasiões, em 2023 e 2024, as forças ucranianas entraram na vila de Kozinka, em Belgorod, levando à destruição parcial da vila nos combates. Na cidade homônima do Oblast, abrigos antiaéreos foram construídos, redes antidrones cobrem prédios importantes e há barricadas em pontos de ônibus. Tudo isso deveria ser temporário, mas parece cada vez mais um sinal permanente de que a guerra iniciada por Putin não é tão unilateral quanto ele afirmou. Mesmo agora, os moradores de Belgorod ainda estão sendo obrigados a sofrer por causa da guerra de Putin. Em 7 de julho, o Nova Voz da Ucrânia informou que a falta de água e os apagões foram causados por um ataque noturno que gerou incêndios na gestão de gasodutos principais de Belgorod. Incidentes assim viraram rotina para civis de Belgorod, e muitos encaram o recente ataque ucraniano à barragem com exasperação e indignação. Mais um sinal de que a guerra de Putin chegou à Rússia. Pode-se pensar que a exasperação e indignação citadas são direcionadas à Ucrânia. Afinal, são eles que estão realizando os ataques contra Belgorod. No entanto, isso não parece ocorrer. Os moradores, exaustos pela guerra em Belgorod, estão simplesmente cansados do conflito como um todo. E muitos estão muito mais irritados com Putin do que com a Ucrânia. Há sinais disso por toda parte. Em um relatório de 28 de janeiro, a revista The Economist revelou que um site de notícias local chamado Fone realizou uma pesquisa perguntando aos moradores de Belgorod várias questões sobre a guerra de Putin. Cerca de 25% disseram estar devastados e desapontados por isso ter acontecido em primeiro lugar. E o número parecido afirmou que a guerra paralisou suas vidas. O resultado mais surpreendente veio da pergunta sobre a ajuda dos entrevistados aos participantes russos na guerra. Apenas 6% disseram que haviam dado. Isso indica que muitos em Belgorod nunca apoiaram a guerra e talvez considerem as ações da Ucrânia um mal necessário para acabar com o conflito. Podemos também relembrar maio de 2023, e uma reportagem interessante da Newsweek. O veículo divulgou comentários de Anton Gerashenko, então vice-ministro do interior da Ucrânia. Gerashenko disse que membros da Legião da Liberdade da Rússia, grupo paramilitar de russos contra Putin, relataram que moradores de Belgorod faziam pedidos interessantes. O povo de Belgorod nos pediu para fazer uma operação de manutenção da paz na região, pois estão cansados dos bombardeios, disse o membro da legião. Isso significa que os moradores estavam pedindo a um grupo que é ativamente pró-Ucrânia para fazer o que pudessem, entrar em Belgorod para tentar encerrar os combates. Basicamente, uma invasão amigável dos apoiadores da Ucrânia. Isso nunca aconteceu,
mas isso lança nova luz sobre os ataques da Ucrânia a Belgorod. A Rússia tenta mostrar a Ucrânia como agressora, mas o apoio à operação militar especial em Belgorod parece muito menor do que o Kremlin quer acreditar. Muitos na região sentem-se abandonados pela Rússia, expostos aos ataques ucranianos, devido à importância militar de Belgorod e seu status fronteiriço, o que a faz ser um alvo mais fácil do que a maioria dos outros lugares. A Ucrânia está muito ciente desse fato. O Kiev Post relata que Brovdi ele mesmo fez alusão a estratégias ucranianas que envolvem provocar a ira do povo russo para pressionar Putin. Brovdi afirmou querer aumentar o sentimento negativo na Rússia, podendo assim elevar tensões e gerar um processo destrutivo no país. Esse sentimento negativo cresce não só em Belgorod, mas em toda a Rússia. Em um relatório de 1º de julho, a TVP World disse que o Instituto de Conflitologia e Análise da Rússia, com sede na Ucrânia, realizou uma pesquisa telefônica com 1.600 entrevistados russos. 81% deles disseram que apoiariam o fim da guerra já a partir de amanhã, se essa opção estivesse disponível. 58% disseram que encerrar a guerra deveria ser prioridade de Putin, para que ele foque em melhorar a situação financeira da Rússia. Como observação final, 73% dos entrevistados se oporiam à segunda onda de mobilização, indicando preferência pelo fim da guerra via negociações de paz, não por mais combates. Tudo isso nos remete à represa do reservatório de Belgorod. Outro ataque à represa tem um objetivo militar claro, na verdade, vários. Talvez o mais importante do ataque seja que ele deixa a população cansada da guerra em Belgorod, ainda mais irritada com Putin por tê-los colocado nessa situação e depois aparentemente abandoná-los. Quem sabe, Belgorod pode até acabar sendo a primeira região russa a se levantar abertamente contra Putin em protesto. Os moradores não parecem culpar a Ucrânia pela situação em que se encontram. É o líder deles que é responsável por tudo o que está acontecendo. A pressão sobre esse líder aumentará se esses ataques continuarem. Infelizmente, parece improvável que Putin vá parar até conseguir o que quer, não importa quanto tempo leve, quantos tenham que morrer e o caos que ele cause na Rússia. O caos na Crimeia continua. Quando bolas de fogo gigantes engoliram o Estreito de Kerch, a Rússia percebeu que a Ucrânia estava mirando nas instalações de energia da Crimeia. A Rússia pode até ter percebido, mas não pôde fazer nada a respeito. Os ocupantes ficaram no escuro quando Kerch ficou totalmente às escuras. Esses ocupantes já estão acostumados com isso. A escuridão, a falta de combustível e o aviso constante da Ucrânia de que a única saída da Crimeia é alvo viraram norma. Putin não consegue proteger a península, que deveria ser o bastião russo. A mensagem da Ucrânia aos russos na Crimeia é: saiam agora. Algo grande está por vir e você não vai querer vivendo ilegalmente na Crimeia quando isso acontecer. Enquanto tiros e explosões sacudiam a região ocupada de Kerch, autoridades russas entraram em pânico. E com razão. Após dias atacando navios no Mar de Azov, e esses ataques não pararam, a Ucrânia atacou instalações de energia em uma região que pode ser rota de fuga para centenas de milhares de ocupantes russos que vivem na Crimeia. O Kiev Post traz os detalhes básicos em uma reportagem de 15 de julho, onde diz que apagões totais foram registrados em toda Kerch no dia da publicação. Não se trata da Ucrânia divulgando resultados. Ivan Koshel, chefe fantoche da administração de Kerch, trouxe más notícias ao seu povo e relatou: devido ao ataque de drones inimigos, Kerch ficou totalmente sem energia. Sistemas de suporte à vida funcionam com fontes de energia de reserva, e todos os serviços da cidade participam das operações de recuperação de emergência. Completamente sem energia. Se havia algo que o grande protetor Putin deveria fazer, era impedir que a Ucrânia causasse isso aos russos que ele mandou se mudar para a Crimeia. O canal Crimean Wind no Telegram documentou a resposta desesperada dos russos ao ataque da Ucrânia. Relatou que assinantes do canal em Kerch ouviram explosões fortes sacudindo essa região chave da península. Após meses vendo drones ucranianos destruírem seus sistemas de defesa aérea mais avançados, a Rússia parecia só conseguir implantar grupos móveis de fogo em uma estratégia de atirar e torcer, sem impedir ataques às instalações de energia de Kerch. No meio de tudo isso, a Rússia também tentou impedir que um pesadelo de propaganda se desenrolasse. O canal do Telegram informa que a Rússia suspendeu todo o tráfego na ponte de Kerch. Por quê? A Rússia temia que a Ucrânia destruísse de vez a ponte de Kerch? Ou Putin queria impedir que ocupantes da Crimeia saíssem para a Rússia continental,
e contassem o que realmente ocorre na península, que deveria ser uma fortaleza russa, seja lá o que a Rússia estava tentando fazer, nada disso ajudou. Além de Kerch, quedas de energia ocorreram em diversos assentamentos dos distritos noroeste e leste da Crimeia, segundo o New Voice of Ukraine. Equipes de reparo já estavam no local, segundo o veículo, embora seja impossível determinar quando conseguirão restabelecer o fornecimento de energia. Mesmo que consigam, a Ucrânia sempre dispõe de mais drones para destruir subestações reparadas e outras infraestruturas. E como se não bastasse para os ocupantes de Kerch, a Vodokrima, empresa russa que abastece a Crimeia, anunciou redução na pressão de água em 9 distritos. Tudo como resultado da emergência que afeta a rede elétrica de Kerch. Sem eletricidade, sem água, sem combustível, sem esperança. Foi nisso que a Ucrânia transformou a vida de muitos ocupantes que acreditaram nas promessas de Putin, de que a Crimeia se tornaria um destino de luxo, que jamais sairia do controle russo. E apesar de tudo isso, a Ucrânia não atacou civis diretamente, ela só envia a mensagem repetidas vezes. Vamos tornar sua vida um inferno, até você perceber que deve deixar a Crimeia para sempre. Claro, qualquer pessoa que recebe suas atualizações sobre a guerra da Ucrânia pelo Ministério da Defesa da Rússia não teria a menor ideia sobre nada disso. Enquanto o regime fantoche na Crimeia entrou em pânico e disse ao povo ao menos um pouco da verdade, o Ministério da Defesa da Rússia agiu como sempre, ignorar o sucesso ucraniano e fingir que as defesas aéreas russas funcionam. O ministério disse que as defesas aéreas russas derrubaram 93 drones ucranianos, na noite em que a Ucrânia comprometeu gravemente o fornecimento de energia de Kerch. A derrubada dos drones foi relatada na Crimeia, assim como no Mar Negro e no Mar de Azov, e em várias regiões fronteiriças da Rússia, incluindo Kursk, Briansk, Rostov e Belgorod. Cabeça na areia. Rússia afirma que sua defesa foi bem sucedida, enquanto drones ucranianos causam caos na Crimeia. O Ministério da Defesa talvez evitasse citar a incômoda realidade dos apagões que atingem toda uma das regiões mais importantes da Crimeia. Mas quem vive lá não precisava do Ministério para saber a verdade. Eles precisam que a Rússia pare o que está acontecendo em toda a Crimeia neste momento, especialmente nos ataques da Ucrânia a instalações de energia. O que ocorreu em Kerch não é isolado. Há um contexto maior envolvido. A Ucrânia ataca a rede de energia da Crimeia há semanas, com a campanha iniciando entre o fim de junho e início de julho, segundo o Kyiv Post. A Ucrânia usou o mesmo plano que emprega para atacar refinarias de petróleo russas. Ela ataca uma vez, depois volta a atacar pouco tempo depois, e então a Ucrânia repete os ataques, tornando inúteis os trabalhos de reparo. Vimos isso na usina termoelétrica de ciclo combinado de Simferópol, onde os drones de ataque da Ucrânia atingiram seus alvos em 3 ataques aéreos separados, realizados entre 20 e 25 de junho. Esses ataques iniciaram uma série de investidas, principalmente contra usinas de energia essenciais para fornecer eletricidade à Crimeia. Ataques à rede elétrica e apagões rotativos tornaram-se parte da rotina dos ocupantes na Crimeia, que haviam sido informados de que estavam indo para a Riviera Russa após a anexação ilegal de Putin em 2014. Até o dia 15 de julho, trouxe mais sofrimento. Enquanto Kerch enfrentava a escuridão, os drones da Ucrânia também atacaram a usina termoelétrica de Balaklava, em Sebastopol, que é outro alvo recorrente. As forças especiais da Ucrânia disseram ter recebido apoio de um movimento de resistência local na operação, que destruiu o salão de máquinas da usina e provavelmente danificou o sistema de resfriamento de uma das turbinas Siemens SGT-52000E. Siemens é uma empresa alemã. A Alemanha está entre os países que sancionaram a Rússia. Se um equipamento Siemens que mantém a energia na Crimeia for destruído, a Rússia terá grande dificuldade para obter peças para reparo. As forças de operações especiais afirmam que esse ataque atingiu uma usina responsável por até 50% da eletricidade da Crimeia, segundo o Kyiv Independent. Causou danos suficientes para exigir entre 2 e 5 meses de trabalho de reparo. E esse é o ponto. Ao atacar com precisão, a Rússia fica com grandes problemas nas mãos. Esses ataques causam o efeito desejado pela Ucrânia. Após os ataques à usina de Simferópol, o governo fantoche da Crimeia foi obrigado a declarar estado de emergência em Sebastopol. Não subestime a importância disso para o moral e a propaganda. A Crimeia deveria ser a fortaleza da Rússia, símbolo da dominação russa sobre a Ucrânia, e para Putin, o primeiro passo rumo à anexação total do território ucraniano. Por meio da Crimeia, toda a invasão russa ao leste e ao sul da Ucrânia deveria passar,
E de fato passou por lá por um tempo. Mas agora há pânico na península, com quedas de energia, falta de combustível e os drones ucranianos continuam vindo. A Ucrânia pode se gabar dos ataques, mas o verdadeiro prejuízo recai sobre Putin e sua imagem de protetor do povo russo. Não são só Kerch e Sevastopol que enfrentam apagões e governadores fantoches em pânico. Em 13 de julho, a UKRI Inform revelou que os apagões no distrito de Ziankoy, na Crimeia, já duravam uma semana inteira até aquele momento. A estratégia da Ucrânia não afeta só os ocupantes russos. Segundo Rafat Shubairov, presidente do Majlis do Povo Tártaro da Crimeia, quem apoia a causa da Ucrânia também é afetado. Shubairov afirmou que essa dificuldade deve ser suportada, já que o objetivo final é libertar a Crimeia, para que a vida melhore para todos aqueles que vivem sob opressão russa desde 2014. Solidarizamo-nos sinceramente com os moradores da Crimeia, que aguardam a libertação da península dos russos e enfrentam dificuldades devido à ocupação. Agradecemos por manterem a esperança e lealdade à Ucrânia, apesar das dificuldades e repressões. Shibarov enviou mensagem para incentivar apoiadores da Ucrânia a resistirem. Você pode superar isso, e há uma luz cada vez maior no fim do túnel. Enquanto isso, os ataques a Kerch, que causaram mais apagões, visam minar a Rússia. O poder que controla a Crimeia perdeu o controle. As forças de operações especiais afirmam que atacar usinas na Crimeia enfraquece muito as capacidades ofensivas e defensivas do exército russo. Reduz seu ritmo operacional e a resiliência de seu apoio logístico. Enquanto os ocupantes temem pelo futuro na escuridão, soldados na linha de frente na Ucrânia continental são obrigados a atacar mesmo sem o apoio necessário. Esse apoio não virá. Os suprimentos e soldados estão presos na Crimeia e estão desaparecendo a cada dia. Putin enfrenta um problema real. Por trás desse problema há outra questão. Nós mencionamos isso anteriormente. A localização dos mais recentes ataques de corte de energia da Ucrânia é muito importante. Antes de explicar o motivo, lembramos que você está assistindo ao programa militar. Se o canal está trazendo informação útil para você, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar as novidades. Kerch não é apenas uma região qualquer da Crimeia. É uma das regiões mais importantes da península, pelo simples fato de que Kerch e a ponte que liga Kerch ao continente russo são a única rota que a maioria dos ocupantes tem para entrar ou sair da península. Sempre que a Ucrânia ataca Kerch, independentemente do alvo, a nação mostra que a única ponte de saída pode ser alvo sempre que a Ucrânia quiser. Já foi antes, é claro. Agora a Ucrânia tem poder de fogo, e as defesas russas são tão frágeis que ataques isolados à ponte evoluiriam para uma campanha que tiraria a ponte de operação para sempre. Se isso ocorrer, os ocupantes ficarão presos no inferno criado pelo fracasso do líder. A Ucrânia age de forma estratégica ao atacar tudo em Kerch, menos a ponte de Kerch. O comandante das forças de sistemas não tripulados, Robert Brovdi, deixou isso claro em 14 de julho, pouco antes dos ataques que deixaram os residentes ilegais de Kerch na escuridão. Não há combustível na Crimeia, e quero dizer para vocês que não vai ter, Brovdi exclamou, acrescentando: estamos bloqueando apenas as rotas de acesso, não as de saída. A ponte da Crimeia ficará livre, deixem eles passarem. Deixem esses milhões irem embora por aquela ponte de volta para a Rússia deles e viajarem para algum lugar além dos Urais para viverem em paz. Brovdi e a Ucrânia sabem o que fazem aqui. O aviso é uma coisa, quem ocupa a Crimeia deveria prestar atenção. A Ucrânia quer criar um cenário em que milhares de ocupantes tentam escapar desesperados pela ponte da Crimeia. Já discutimos vitórias de propaganda antes. Esta seria enorme. Nada prejudicaria mais a imagem de Putin como homem forte e protetor da Rússia do que ver seu povo fugindo da Crimeia. Não esqueça que essas pessoas precisam de um lugar. Eles virarão refugiados em uma guerra que nunca deveria chegar à Rússia. Mas danos à reputação de Putin resultariam disso. Quem fugisse da Crimeia teria muitas histórias sobre ataques constantes de drones, falta de combustível, cortes de energia e o fracasso das defesas russas em protegê-los. Se isso acontece com eles, pode ocorrer em qualquer lugar da Rússia. Será essa a mensagem que levarão. É pressão sobre Putin. A guerra está sendo levada para dentro da Rússia. A Ucrânia está mantendo a pressão. Em 17 de julho, o Kyiv Post informou que a Ucrânia realizou mais um ataque bem-sucedido em Kerch, desta vez contra um centro ferroviário da rede logística da Crimeia, sob controle russo. O ataque provocou um incêndio no centro ferroviário, próximo à ponte de Kerch. A mensagem é enviada novamente. Incêndios e ataques se aproximam. Saiam agora ou a ponte será alvo. Nada disso vai parar.
Alguns questionam a moralidade das ações da Ucrânia, mas é importante lembrar que ela não ataca civis diretamente. Essa é uma tática de Putin, não da Ucrânia. A Ucrânia mostra que Putin vende a Crimeia como destino de luxo para os russos, tentando ocultar que a Rússia a transformou em grande base militar para atacar a Ucrânia. Nada mais do que uma camada de legitimidade, encobrindo mais uma ferramenta de agressão. O ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, destaca esse ponto ao observar: a Crimeia virou uma base militar russa, permitindo que continuem ocupando o sul do nosso país e transferindo forças para o leste. Isso é essencial para entender por que a Ucrânia mira a Crimeia dessa forma atualmente. A península não é um território inocente sofrendo falta de combustível e apagões rotativos. Centenas de milhares de ocupantes russos já sentem o impacto. Mas nunca se esqueça de que a Crimeia foi usada como plataforma de lançamento para a invasão inicial da Ucrânia. A Rússia segue tentando usá-la como nó logístico para enviar suprimentos à Ucrânia continental, com cerca de 50 mil soldados na península. Nada é inocente na ocupação da Crimeia pela Rússia. A Ucrânia revelou isso e continuará aproveitando sua vantagem. O ocorrido em Kerch integra uma campanha bem mais ampla. A Ucrânia deixa claro que algo grande está chegando à Crimeia, algo que a Rússia não pode enfrentar. Pode-se argumentar que algo grande já chegou. A Al Jazeera informa que os resultados dos meses de esforços da Ucrânia para isolar a Crimeia já estão surgindo. Conforme o canal, a Ucrânia praticamente tem controle de fogo sobre a península. Isso permite à Ucrânia aprofundar ainda mais as crises de energia e combustível já existentes na Crimeia. As autoridades fantoches nada podem fazer. Mesmo enquanto Putin tenta, e muitas vezes falha, em enviar ajuda de Moscou, essas autoridades não conseguem nem definir quando tudo voltará ao normal. O que a Crimeia tem agora é o novo normal. E além dos ataques à própria Crimeia, a Ucrânia está agravando os problemas que criou ao atacar navios nas águas ao redor da Crimeia. A frota fantasma que sustenta a Crimeia está afundando. Até 13 de julho, ataques diários a petroleiros da frota fantasma, navios de suprimentos e balsas usados pela Rússia, paralisaram quase totalmente o tráfego no Estreito de Kerch, segundo Brovd. Até 16 de julho, a Ucrânia já havia atingido 147 petroleiros no Mar de Azov e no Mar Negro. 117 eram petroleiros de abastecimento que levam combustível à Crimeia. Esses ataques fazem parte de uma campanha de bloqueio logístico na Ucrânia contra estradas, pontes e caminhões que abastecem a Crimeia por terra. O combustível acabou nos postos e os apagões estão mais longos e atingem mais áreas da Crimeia do que antes. E tudo isso deixa Putin com um problema duplo. Primeiro, a fortaleza da Crimeia virou uma das maiores vulnerabilidades da Rússia. Os cortes de energia em Kerch são apenas um sintoma de uma doença que está fazendo a Crimeia definhar. A militarização intensa e a integração econômica com a Rússia criaram a falsa impressão de invulnerabilidade da Crimeia. Agora é um buraco sem fundo para a Rússia. Putin só pode tentar enviar combustível, soldados e equipamentos para a península. Quando esses suprimentos chegam, se chegam, ficam isolados. A Ucrânia ataca. A Rússia gasta mais enviando mais suprimentos. A Ucrânia ataca de novo. Bilhões são investidos na Crimeia, mas ainda é a região ocupada mais vulnerável da Ucrânia. Uma guerra iniciada na Crimeia terminará com a península. E para Putin, o segundo dos seus problemas está relacionado à sua credibilidade. Já falamos sobre isso. Putin deveria ser o grande protetor. Desde 2014, ele diz aos russos que a Crimeia é deles e que a Ucrânia não pode fazer nada a respeito. Tudo o que estamos vendo agora em Kerch e em outros lugares dentro e ao redor da península prova que ele é um mentiroso. Como Jason Corcoran escreveu em artigo de opinião de 16 de julho para o Moscow Times, a Ucrânia percebeu algo que o Ocidente não viu de início. Não precisa libertar a Crimeia já para enfraquecer Putin. Se aumentar gradualmente o custo militar e econômico de manter a península e destruir seu apelo como a principal vitrine turística da Rússia, a Crimeia deixa de ser um ativo e se torna um passivo. Cada falta de combustível, férias canceladas e depósito danificado desgasta a imagem que Putin vendeu aos russos em 2014. E esse é exatamente o objetivo. Os ocupantes, impotentes diante dos apagões e bombas secas, foram enganados por falsas promessas. Agora eles percebem as mentiras que Putin contou para eles. Mesmo sem admitir publicamente por medo de retaliação, é inegável. A Crimeia deveria ser a joia da coroa de Putin. Agora virou um laço no pescoço do líder russo. E ele não pode arrancar esse laço sem expor a real fraqueza da Rússia. Quanto a Kerch, a energia acabou e os ataques continuam. Mas a ponte ainda está de pé, enquanto a Ucrânia permitir.
Por quanto tempo a Ucrânia permitirá a rota de fuga dos ocupantes é a grande questão. O simbolismo de Putin só tem poder até certo ponto. Bloquear a ponte da Crimeia, como fez a Rússia após os ataques em Kerch, só aumentará a raiva. O caos domina a Crimeia e é essencial para a libertação. Esta é a máquina que os artilheiros russos odeiam, mas raramente conseguem destruir. Um predador sobre rodas dado à Ucrânia pela Polónia. É perigoso, feito para ser rápido e difícil de destruir, mas não está livre de dificuldades. Hoje vamos explicar exatamente o que é, quantos deles já estão nas mãos dos ucranianos e para onde essa parceria entre Varsóvia e Kiev está caminhando. O veículo em questão é o KTO Rozomag, e o nome realmente combina. Rozomag significa carcaju em polonês. Assim como o animal, esse veículo é menor que outros predadores no campo de batalha, mas foi projetado para ser resistente, rápido e quase imparável. Em um sentido mais técnico, o Rozomag é um veículo blindado de transporte de pessoal com tração 8x8, derivado do Patria AMV finlandês. O design é mais antigo do que muitos pensam. A Polônia definiu seus requisitos para um novo transportador sobre rodas em meados dos anos 1990. Finalizou-os em 1999. E em 2004, os primeiros veículos de pré-série já estavam saindo da linha de produção, com casco mais estreito e hélices maiores que os protótipos finlandeses originais. Os dois primeiros veículos de produção para o exército polonês chegaram a Gdynia em maio daquele ano. Receberam suas torres e receberam seu nome oficial em uma cerimónia em junho. Desde então, a Polónia já encomendou bem mais de 1000 desses veículos em 16 configurações diferentes. Tudo, desde transportadores de tropas padrão até postos de comando e o sistema de morteiro autopropulsado RAK, que mencionaremos novamente em breve. Entrou em combate pela primeira vez com tropas polonesas no Afeganistão, onde um deles recebeu um disparo de RPG na blindagem frontal sem ser penetrado. Esse não foi um caso isolado. Os Rosomags poloneses suportaram vários ataques no Afeganistão nos anos seguintes. E embora o veículo não fosse invulnerável, o combate inicial convenceu os militares poloneses da solidez do projeto, incentivando novos investimentos. Esse histórico de combate é importante, pois tudo que as tropas ucranianas enfrentam no Donbass e em Kharkiv se baseia nas lições que os poloneses já pagaram com sangue há 15 anos. Vamos começar com o número que dá título a este episódio. No papel, a velocidade máxima do Rozomag na estrada é de 100 km por hora. Um número recorrente em fontes polonesas e ucranianas, que já o coloca em outra categoria em relação à maioria dos blindados com lagartas neste campo de batalha. Nenhum veículo com lagartas atinge essa velocidade em estrada pavimentada. Além disso, há algo interessante vindo da tripulação que opera um desses veículos na 44 Brigada Mecanizada Separada. O atirador nos disse que achava que o veículo poderia chegar a algo próximo de 120 km por hora, mas não conseguimos verificar esse número em nenhuma ficha técnica oficial. Estamos tratando isso como uma impressão do soldado, e não como um número confirmado. Mas seja 100 ou 120, é um veículo de combate sobre rodas capaz de superar quase tudo na linha de frente. Sua velocidade dificulta que artilheiros russos mantenham a mira antes que desapareça. Em termos de peso, estamos falando de cerca de 22 toneladas na configuração básica, que pode chegar a 25 ou 26 toneladas, dependendo do pacote de blindagem instalado. Isso é movido por um motor a diesel que entrega algo em torno de 480 a 490 cavalos de potência, fornecendo torque para transportar esse peso em subidas e terrenos difíceis, mantendo a resposta rápida elogiada pelas equipes ucranianas. Um motorista que entrevistamos, que operava um trator T8 Holland de última geração na vida civil, contou que a transição o surpreendeu. Nunca havia servido ou tocado em um VCI antes. Ainda assim, ele afirmou que a transmissão automática era familiar e o maior desafio era o tamanho do veículo e o ponto cego à direita. Pode parecer um detalhe pequeno, mas revela muito sobre o design da plataforma. Ela perdoa erros o suficiente para que soldados sem experiência prévia com blindados atinjam um nível funcional de competência em questão de semanas, e não de meses. A autonomia é o outro ponto forte. Dependendo da fonte, vemos números entre 700 e 800 km com um só tanque de combustível. Isso permite que as unidades ucranianas se reposicionem ao longo de grandes trechos da linha de frente sem se preocupar constantemente com a logística de reabastecimento.
Somado à velocidade extrema em estrada, este é um veículo projetado para ir rápido, atacar com força e se reposicionar antes que o fogo de contrabateria ou um operador de drone o localize. Agora vamos falar sobre como o veículo realmente causa dano. A torre mais comum instalada nos Rosomags ucranianos é a Hitfist 30P, de design italiano. Torre para 2 homens em torno de um canhão automático de 30 mm. Descrita por equipes ucranianas como rápida, precisa e intimidadora. Um atirador relatou que ela dispara 200 tiros por minuto e dentro da torre é surpreendentemente silenciosa. Já do lado de fora, a situação muda completamente. O canhão dispara munição programável de explosão aérea, sendo altamente eficaz contra a infantaria em campo aberto, veículos leves e helicópteros voando baixo. E ela conta com o apoio de uma metralhadora 7,62 mm para ameaças próximas e rápidas. Mas há outro acréscimo interessante que não aparece na maioria das planilhas. A torre alimenta a munição por 2 vias separadas e não por uma única fita. A tripulação pode carregar munições explosivas de um lado e perfurantes do outro, alternando instantaneamente conforme o alvo. Sem precisar esperar a fita girar, sem atrapalho para recarregar no meio do combate. Se um esquadrão russo aparecer em campo aberto, eles usam munição explosiva. Se um veículo levemente blindado surgir segundos depois, eles mudam para munição perfurante. Esse tipo de flexibilidade é exatamente o que transforma uma emboscada em um confronto unilateral. Também vale ressaltar que essa torre, Hitfist 30P, não é a opção mais nova para a plataforma. A Polônia já desenvolveu sua própria torre não tripulada, chamada ZSSW-30, que retira toda a tripulação da torre e a realoca integralmente no casco blindado. Isso vai melhorar muito a sobrevivência e permitir fazer a manutenção do canhão sem que ninguém precise se expor para fora do veículo. Essa torre combina o mesmo canhão de 30 mm com mísseis guiados antitanque Spike LR e foi projetada para que, se um drone ou fragmento detonar um desses mísseis, a explosão seja direcionada para fora em vez de atingir o compartimento da tripulação. A Polônia já assinou contratos para equipar dezenas de Rosomax padrão e quase uma centena das variantes mais novas Rosomak L com essa torre. Embora nenhum desse equipamento tenha aparecido na Ucrânia ainda, pelo menos até onde podemos confirmar, é um sinal claro do rumo dessa família de veículos. Não seria surpresa ver essa tecnologia de torre não tripulada chegar ao leste. Em termos de proteção, o Rosomak não está tentando ser um tanque, mas isso não significa que ele seja completamente indefeso. A blindagem frontal é projetada para parar projéteis de metralhadora pesada de 14,5 mm. As laterais são feitas para suportar tiros de fuzil 7,62 mm. Algumas configurações incluem um pacote externo de blindagem mais pesado, melhorando muito a proteção contra ameaças como granadas propelidas por foguete e explosivos improvisados. Esses kits foram criados para veículos que a Polônia enviou ao Afeganistão nos anos 2000. O veículo também suporta a explosão de 6 kg de explosivos sob o casco. Isso é muito importante, já que grande parte da guerra envolve minas e explosivos improvisados enterrados nas estradas. Porém, aqui surgem algumas desvantagens. O projeto de rastreamento de código aberto Oryx documentou várias perdas confirmadas de Rosomax ucranianos ao longo desta guerra. A própria Wikipédia lista pelo menos 6 destruídos e 1 danificado, segundo dados recentes. Assim, embora não seja um veículo milagroso, ninguém que o utiliza o considera invulnerável. Quase todos os relatos, de tripulações e relatos de fontes abertas, destacam quantos desses veículos sobrevivem a impactos que seriam fatais para outros menos protegidos. Uma tripulação relatou ter sido alvo várias vezes por drones Lancet russos, inclusive enquanto aguardava atrás da linha de frente. Os veículos foram danificados, mas continuaram operando, e as tripulações não se feriram. As máquinas foram para o depósito de reparos e depois voltaram ao serviço. Essa resistência, mais do que especificações, pode ser o principal motivo pelo qual as unidades ucranianas seguem pedindo mais desses veículos. Mas se há uma fraqueza que vale a pena considerar, é a lama. As equipes relataram um desempenho ruim em lama profunda, exceto quando reduzem a pressão dos pneus com o sistema central de inflação para melhorar a tração. Se os pneus forem danificados e o veículo usar os insertos Run Flat, poderá rodar apenas cerca de 20 km antes de precisar de reparos. Isso significa que os comandantes ainda precisam pensar cuidadosamente sobre as rotas e opções de recuperação, o que pode se tornar uma restrição tática significativa em uma guerra travada, principalmente em campos abertos e planícies alagadas por rios. Depois há a suposta capacidade anfíbia, que permite ao Rosomak cruzar obstáculos aquáticos a cerca de 10 km por hora, com hélices traseiras e defletores dobráveis na proa.
parece impressionante no papel. As equipes ucranianas aconselham evitar isso em combate. E, ao que se sabe, as forças ucranianas não usaram essa capacidade anfíbia nesta guerra. Segundo relatos, o veículo deveria se acomodar na água até uma linha de marcação e flutuar bem. Mas o risco prático de acabar em um rio sob fogo parece superar o benefício. Existe uma curva de aprendizado fácil de ignorar. Um membro da equipe comentou que até aprender a operar as portas traseiras de tropa exige atenção. Alinhar as travas e fazer os encaixes na ordem certa levou vários dias de prática dedicada, antes que se tornasse algo natural. E só depois desse treinamento básico, a equipe passou a realmente aprender os sistemas da torre. Se as portas da tripulação emperrarem ou forem danificadas, há escotilhas de emergência no teto. Os 8 soldados transportados na parte de trás podem sair por elas, o que é uma redundância de design inteligente. Mas isso ressalta que ainda é uma máquina complexa que leva bastante tempo para dominar, mesmo para soldados motivados a aprender rápido. Lembra daquele civil de antes que disse que os controles pareciam familiares? O que não parece familiar é o tamanho da carroceria e os enormes pontos cegos que esses veículos podem ter. Em alguns casos, isso só se supera com repetidas passagens por pistas de obstáculos e treinos de baliza. É uma pequena amostra de como grande parte nesta guerra está sendo travada por pessoas que, 2 ou 3 anos atrás, dirigiam tratores e caminhões de entrega, jogadas no comando de blindados padrão da OTAN, e espera-se que se tornem proficientes rapidamente. Antes de falarmos sobre o uso dos veículos, inscreva-se no programa militar para receber atualizações e novidades sobre geopolítica. Publicamos vídeos diários que cobrem especificações, táticas, eventos do dia-a-dia e análises aprofundadas do que exatamente está acontecendo na guerra. Agora, taticamente, as equipes ucranianas do Rosomak são usadas em ataques à distância e emboscadas rápidas, em vez de liderar ataques frontais. Recebem as coordenadas do alvo e se posicionam. Disparam o canhão de 200 tiros por minuto contra infantaria ou prédios fortificados e recuam antes da resposta da artilharia ou drones russos. Uma equipe relatou se aproximar a 400 metros de Vovchansk para ajudar a limpar uma cabeça de ponte no rio, permitindo a travessia da infantaria ucraniana. E outro confronto em que chegaram a cerca de 150 metros de um prédio de 2 andares, onde estavam entrincheirados soldados russos, destruindo a estrutura para cobrir a retirada ucraniana. Além do combate, esses veículos apoiaram engenheiros do exército na construção de travessias de rio à noite, transportando pessoal e equipamentos e evacuação de feridos sob fogo inimigo. Isso mostra a versatilidade da plataforma em operação. Porém, resta saber quantos desses veículos estão de fato na Ucrânia para cumprir essa função tática. O governo da Polónia anunciou em abril de 2023 que forneceu 200 KTO Rosomax para a Ucrânia. E esse número de 200 entregues aparece de forma consistente, sugerindo que pelo menos essa quantidade está disponível por lá. A 21ª Brigada Mecanizada da Ucrânia foi, segundo relatos, a primeira unidade a começar a receber esses veículos no verão de 2023. A 44ª Brigada Mecanizada Separada, que foi entrevistada por um veículo de imprensa, também opera esses veículos, mostrando que há uma frota real distribuída por várias formações ucranianas. Então, para onde vai essa parceria a partir daqui? É aqui que as coisas ficam realmente interessantes, porque Polônia e Ucrânia não estão mais apenas mantendo uma relação simples de doador e receptor. Em vez disso, eles estão caminhando para realmente construir armas juntos. Em fevereiro de 2026, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinaram em Kiev uma carta de intenções para a produção conjunta de armas e munições na Polónia e Ucrânia, inicialmente focando em drones. Tusk disse que isso foi o resultado de meses de esforços para eliminar barreiras que atrasavam a transferência de tecnologia entre os países, destacando que ambos demonstraram ações concretas, não só palavras. Já vemos isso em programas específicos. O obseiro autopropulsado de 155 mm Bodana, desenvolvido pela Ucrânia, é uma das grandes histórias de sucesso da artilharia nacional. Está prestes a ser produzido na Polônia, por meio de uma joint venture entre a empresa polonesa Poner Wadowice e a fábrica de máquinas pesadas de Kramatorsk da Ucrânia, com o parceiro polonês detendo uma participação majoritária de 51%. O plano é montar esse sistema de artilharia ucraniano em chassis adaptados às exigências da Polônia, permitindo que Varsóvia substitua seus antigos obuseiros Dana, de design tchecoslovaco, e dando à Ucrânia seu primeiro cliente estrangeiro para um sistema de armas nacional. Isso é uma mudança importante, porque significa que a engenharia ucraniana testada em combate está começando a entrar no arsenal de um país da OTAN, e não apenas o contrário. Isso integra uma estrutura polonesa-ucraniana maior,
Build with Ukraine, lançada em meados de 2025 e voltada para joint ventures, nas quais a Ucrânia oferece expertise de linha de frente, principalmente sobre drones, sistemas de interceptação e guerra eletrônica, enquanto parceiros europeus como a Polônia oferecem capital, espaço fabril e certificações para vender na União Europeia. Nesse modelo, empresas ucranianas acessam mercados europeus antes inacessíveis, enquanto a Polônia obtém engenharia testada em combate que levou 3 anos de guerra em larga escala para ser desenvolvida, sem precisar repetir os testes de campo. Relatos indicam que o progresso em certos acordos intergovernamentais tem sido mais lento que o esperado. Os ministros da Defesa da Polónia e da Ucrânia só assinaram sua declaração mais ampla sobre o fortalecimento da relação em setembro de 2025. Mas o rumo é claro e conta com apoio financeiro real. A Polónia é o principal beneficiário do novo programa Safe Defense Loan da União Europeia. Parte importante desse financiamento é destinada a projetos conjuntos com a Ucrânia, além de tecnologia de drones, antidrone, inteligência artificial e munições de precisão de longo alcance. A Ucrânia, por sua vez, também conta com a participação contínua da Polónia no programa Pérola, que direciona compras de armas do Ocidente via OTAN para a Ucrânia e é essencial para manter o estoque de defesa aérea ucraniano. O que nos leva ao contexto mais amplo por trás de tudo isso. A Polônia não está apenas armando a Ucrânia porque é uma boa vizinha. Ao mesmo tempo, está construindo o que sua própria liderança diz querer: tornar-se a maior e mais bem equipada força militar da Europa. O orçamento de defesa da Polônia para 2026 está em torno de 4,8% do PIB, a maior proporção entre todos os membros da OTAN, com ampla vantagem, o que se traduz em cerca de 55 bilhões de dólares dedicados à defesa em um único ano. Essa já é a maior fatia do PIB destinada às Forças Armadas por qualquer país da OTAN, superando os Estados Bálticos, Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido. O primeiro-ministro Tusk publicou que a Polónia terá o maior exército, o maior crescimento econômico e o maior investimento de qualquer país da região. E como ministro da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz afirmou abertamente que o objetivo é tornar as Forças Armadas da Polónia as mais organizadas e equipadas do continente. O investimento não é só em equipamentos armazenados. A Polónia está, ao mesmo tempo, reformulando quantas pessoas realmente servem. O governo tem enviado centenas de milhares de convocações para a junta médica para homens em idade de conscrição, além de mulheres e cidadãos com mais de 50 anos, registrando-os no sistema militar, mesmo que não sejam convocados imediatamente. Isso é reforçado por uma pesquisa que mostrou que os poloneses estão cada vez mais a favor da conscrição. Em 2022, as pesquisas mostraram que apenas 35,7% das pessoas apoiavam o restabelecimento do serviço militar obrigatório para homens, enquanto a pesquisa de 2026 relatou que cerca de 52% dos entrevistados eram favoráveis ao serviço militar, com 31% apoiando fortemente. Ao mesmo tempo, a Polônia investe em independência industrial de formas que vão além da simples compra de equipamentos estrangeiros. O Grupo de Armamentos da Polónia assinou um acordo para construir uma instalação nacional para fazer a revisão geral dos motores de turbina a gás dos tanques Abrams dos Estados Unidos. Isso significa que a Polónia se tornará o único país na Europa capaz de fazer a manutenção desses motores sem precisar enviá-los de volta para os Estados Unidos. A Polônia também colocou os seus próprios satélites de reconhecimento em órbita e está avançando com sua primeira usina nuclear, com o objetivo de iniciar a construção em 2028. No financiamento, a Polónia foi o primeiro país a assinar o acordo de empréstimo do novo programa Safe Defense da União Europeia, recebendo cerca de 44 bilhões de euros, aproximadamente 45 bilhões de dólares. De longe, a maior alocação entre todos os Estados-membros, à frente da Romênia, França e Itália. Aproximadamente 2/3 dos equipamentos comprados devem ser de fornecedores da União Europeia, Espaço Económico Europeu ou Ucrânia. Autoridades polonesas afirmaram que parte significativa do valor será destinada a programas conjuntos com a Ucrânia e investimentos em drones e sistemas antidrones, inteligência artificial e munições de precisão de longo alcance. Porém, esse avanço teve obstáculos. O presidente da Polônia vetou parte do financiamento por preocupações com a soberania e Varsóvia teve que reestruturar como o dinheiro seria movimentado como resultado. O que serve de lembrete de que, mesmo dentro de um país que avança de forma tão agressiva na defesa, a política de como pagar por tudo isso continua sendo genuinamente disputada. Combine esse aumento de gastos internos com o programa Safe Loan, compras contínuas de caças F-35, tanques Abrams e sistemas fabricados na Coreia do Sul, aos quais a Polônia tem recorrido cada vez mais para prazos de entrega mais rápidos do que os fornecedores ocidentais podem oferecer. E uma indústria nacional de armamentos em rápido crescimento
agora coproduzindo armas com a Ucrânia. E o que estamos vendo se formar não é apenas apoio a Kiev. É o surgimento de uma potência militar genuinamente séria no flanco leste da OTAN, uma cujo próprio rearmamento e apoio à Ucrânia se tornaram dois lados do mesmo projeto. A Rússia já passou mais de 1.500 dias tentando capturar uma pequena vila ucraniana. Tanques, artilharia, enxames de drones, milhares de soldados e ainda assim não conseguiu vencer. Esse é só mais um ataque fracassado e mostra por que a invasão da Rússia virou uma guerra de grandes perdas e ganhos cada vez menores. Mesmo jogando quase tudo contra ela, o Kremlin ainda não consegue tomá-la. A vila em questão se chama Mala Dokmatska e não é o tipo de lugar que se destaca no mapa. Tem pouco mais de 3 milhas quadradas, ou 8 km quadrados, e abrigava pouco mais de 3.000 pessoas antes da invasão. Ela fica no distrito de Polohy, no centro de Zaporizhia, a cerca de 37 milhas, ou 60 quilômetros, da própria cidade de Zaporizhia. Não tem pontos turísticos famosos ou atrações importantes. Antes da guerra, era conhecida localmente pela fábrica de tijolos, onde muitos moradores trabalhavam. Em resumo, ela se parece muito com tantas outras incontáveis localidades ucranianas espalhadas pelo país, das quais literalmente centenas foram capturadas pelas forças russas ao longo dos anos. No entanto, este lugar, que à primeira vista parece totalmente comum, foi comparado a alguns dos locais mais famosos da história militar. De Cartago a Constantinopla, Leningrado, Alexandria, Troia e Verdun. Por quê? Porque provou ser quase impossível para a Rússia capturar e controlar. Tanques, projéteis, esquadrões de assalto e colunas blindadas, as forças do Kremlin lançaram tudo o que tinham contra esse pequeno lugar, tudo em vão. Até hoje, ele permanece sob controle da Ucrânia. Para entender como e porquê, precisamos olhar para a trajetória da vila desde o início da invasão, porque não demorou para Mala Dokmatska sentir a fúria do exército russo. Ela está próxima das linhas de frente desde o início da guerra, quando as forças do Kremlin invadiram Zaporizhia e tomaram rapidamente dezenas de cidades e vilarejos despreparados para um ataque tão grande. Naquele tempo, Mala Dokmatska era só mais um nome na crescente lista de assentamentos tomados pela Rússia. Parecia que Putin conseguiria exatamente o que queria, e sua chamada Operação Militar Especial seria um sucesso incontestável. Mas, nas semanas seguintes, a Ucrânia conseguiu estabilizar a situação. Seu exército e seus cidadãos se levantaram e lutaram, enfrentando os invasores, empurrando os russos de volta e retomando muitos dos assentamentos que haviam sido brutalmente roubados deles, incluindo Mala Dokmatska. Mas a história não terminou aí. Em junho de 2022, a vila foi fortemente bombardeada enquanto projéteis russos caíam do céu. Já era um assentamento pequeno e disperso antes da guerra começar, mas o bombardeio russo deixou muito pouco de pé. Casas e estruturas que resistiram por décadas, inclusive à fome ucraniana e à ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial, foram reduzidas a escombros. O prédio do Conselho de Mala Dokmatska foi um deles, e a penitenciária próxima, que havia sido evacuada no início da guerra, também sofreu sérios danos. Com o seu lar sob ataque, muitos moradores foram forçados a fugir, reduzindo a população de milhares para algumas centenas. Muitos eram idosos, tinham problemas de saúde ou não queriam deixar o local onde cresceram. Muitos tinham uma vida de memórias felizes ali e contaram a repórteres como os moradores passavam a maior parte do tempo na vila, tocando música, cantando, cuidando dos jardins e conversando com vizinhos. Na época, parecia que a Rússia teria pouca dificuldade em retomar Mala Dokmatska e pôr fim àquelas histórias pacíficas e alegres de uma vez por todas. E apesar de ser tão pequena e praticamente dizimada pelos bombardeios, a vila ainda tinha um valor estratégico significativo para as tropas do Kremlin, já que estava situada bem ao lado da rodovia TO-815, uma rota logística local fundamental que conecta Orikhiv e Polohy. Se a Rússia conseguisse capturar Mala Dokmatska, poderia usar o assentamento destruído como trampolim para avançar ainda mais na região, seguindo em direção a Orikhiv, porta de entrada da região, com o objetivo final de tomar a própria capital regional. Como diz Dmytro Pelik, chefe de comunicações da 118ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia, a unidade que vem defendendo a área desde 2023. Mala Dokmatska é a porta de entrada sul para Orikhiv. Se os desgraçados conseguirem entrar na vila e reforçá-la com unidades adicionais de drones, vão tornar a vida na cidade ainda mais infernal do que já é. Ainda assim, os dias viram semanas e as semanas viram meses, e mesmo assim, os russos não conseguem tomar a vila. Na primavera de 2023, o lugar estava destruído.
a maioria das casas havia sido destruída. Crateras tomaram o lugar dos jardins de flores e macieiras e as ruas estavam repletas de escombros. Aqueles que o escolheram ou não tinham outra opção a não ser permanecer na área, tiveram que conviver com a ameaça constante de bombardeios, além de sobreviver sem o mínimo necessário, como água potável ou energia elétrica em suas propriedades. Eles passavam grande parte dos dias e noites escondidos em porões. No entanto, pelo menos tinham soldados na área para protegê-los. As equipes de drones se abrigavam na antiga prisão e em prédios residenciais próximos, lançando seus veículos aéreos não tripulados, VANTs, no ar para vasculhar os arredores e atacar meios e tropas russas que ousassem se aproximar demais. E em 7 de junho de 2023, a Ucrânia decidiu levar as coisas a outro nível. Armadas com novas armas de seus aliados ocidentais, a 47ª Brigada de Assalto e a 33ª Brigada Mecanizada da Ucrânia iniciaram um grande esforço de contraofensiva, com o objetivo de empurrar os russos para longe de Malatokmatska e expulsá-los completamente de Zaporizhia. Infelizmente, suas táticas não correspondiam à sua ambição no início. O início foi um desastre. Uma coluna de tanques ucranianos foi atingida por mísseis antitanque ao tentar atravessar um campo minado fora da vila. 25 veículos foram danificados ou destruídos, incluindo 5 tanques Leopard 2, e soldados tiveram que abandonar seus veículos, arrastando-se e levando companheiros feridos para um local seguro. Por 3 dias seguidos, a Ucrânia tentou, sem sucesso, repelir os russos, sob fogo intenso e obrigada a recuar sempre. A perda foi tão grave que os especialistas militares passaram a duvidar da capacidade da Ucrânia de se defender, mesmo com apoio ocidental. No entanto, nos últimos anos, a Ucrânia mostrou notável habilidade em mostrar que os céticos estavam errados. Após a decepção inicial, suas forças se reagruparam e mudaram de tática, o que logo levou a resultados muito mais positivos. Já na parte final do mês, o general de brigada Oleksiy Romov disse que as forças ucranianas recuperaram cerca de 3 km de território na região. Não era muito, mas era algo, iniciando um longo período de combates posicionais, onde ambos trocavam golpes sem grandes avanços de nenhum lado. A situação entrou em impasse, com as forças russas tentando avançar para Malatokmatska de diversas formas, mas percebendo que não conseguiam obter os avanços exigidos por seus comandantes. Eles tentaram uma série de táticas, desde enviar tanques e veículos de combate de infantaria, até drones e pequenos grupos de soldados usados como carne para canhão. Nada funcionou, pois Malatokmatska possuía uma característica única que a distinguia de outros assentamentos ucranianos. Um presente único da mãe natureza tornava essa vila muito mais fácil de defender e difícil de capturar que muitas outras. Antes de explicar o que era isso, se você quer ver mais desse conteúdo, inscreva-se no Programa Militar. Explicamos tudo assim toda semana. Agora, o motivo por trás da resiliência de Malatokmatska é geográfico e está ligado a uma das lições militares mais antigas e importantes de todos os tempos. Em tempos de guerra, o terreno elevado é uma vantagem inestimável. A vila em si fica em um vale de baixa altitude, mas é cercada por terrenos elevados. O controle dessas elevações oferece uma visão dominante por quilómetros em todas as direções, tornando a área estrategicamente importante. Para as forças que controlam aquele terreno elevado, torna-se extremamente fácil identificar e acompanhar os movimentos do inimigo. Não importa o que a Rússia faça, seja enviando tanques, soldados ou motocicletas, os defensores de Malatokmatska conseguem vê-los chegando. Eles rastreiam seus movimentos, identificam posições, preveem onde estarão minutos depois e contam com suas equipes de artilharia e pilotos de drones para eliminá-los. Graças à sua elevação, eles estão sempre um passo à frente e quase não correm o risco de serem pegos de surpresa. Defender Malatokmatska por tanto tempo permitiu estabelecer várias linhas de defesa, encontrar bons esconderijos e locais de emboscada na vila, além de colocar minas nos campos ao redor do assentamento. E canalizando os russos por caminhos óbvios que são fáceis de observar. Portanto, não deve ser surpresa que a vila permaneceu sob controle da Ucrânia durante todo o ano de 2023, 2024 e até bem avançado em 2025 também. Mas nos estágios finais de 2025, algo aconteceu que ameaçou mudar completamente a história da vila. Foi em 20 de outubro, para ser exato, que a Rússia começou a aumentar a pressão. O Kremlin ordenou que as forças da linha de frente fossem mais agressivas e conquistassem rapidamente o máximo de território, especialmente em Zaporizhia. Moscou enviou uma grande coluna mecanizada com 4 tanques, 12 veículos de combate de infantaria, 8 blindados de transporte de pessoal e 2 Tiger, totalizando 26 veículos blindados, para tomar Malatokmatska de uma vez por todas.
O esforço teve um resultado semelhante ao da contraofensiva inicial da Ucrânia em 2023, já que quase toda a coluna foi destruída por drones e artilharia. Imagens mostraram carcaças queimadas e estruturas fungantes de tanques russos e veículos de infantaria. A Ucrânia informou que mais de 30 soldados russos morreram no ataque. E com as várias tentativas de tomar a vila, a Rússia já perdeu mais de 2.000 vidas, tentando, sem sucesso, conquistar esse pequeno assentamento. De muitas maneiras, isso é um microcosmo do conflito maior. Em vários outros locais ao longo das linhas de frente, a Rússia tem desperdiçado tanques, veículos e grandes quantidades de tropas em ataques contra seus alvos. Mas, repetidas vezes, a Ucrânia encontrou maneiras de detê-los em seu avanço. Como resultado, o Kremlin não está mais perto da vitória hoje do que estava em 2022. E, na verdade, está sendo empurrado para trás em muitas áreas, além de sofrer um número cada vez maior de baixas a cada mês que passa. Mas parece que nunca aprende. Mesmo após o ataque fracassado em outubro a Mala-Tokmatska, os comandantes da Rússia não simplesmente aceitaram que a vila estava perdida e procuraram uma forma de contorná-la. Eles continuaram a lançar um ataque atrás do outro, confiando cada vez menos em tanques e blindados com o passar do tempo, e mais em pequenas equipes de assalto. Não funcionou. A Rússia caiu ainda mais e usou outro de seus truques favoritos: mentir. Em 16 de novembro de 2025, o Ministério da Defesa afirmou que a vila havia sido completamente libertada. Nos canais de TV estatais também, supostos especialistas militares como Boris Rosin afirmaram que o exército estava avançando em direção a Mala-Tokmatska. Havia apenas um problema. Nada disso era verdade. E a Ucrânia tinha provas para mostrar isso. Na verdade, uma das principais agências de mídia do país, United 24, compilou uma série de vídeos mostrando esse mesmo especialista fazendo exatamente a mesma afirmação mês após mês, de maio de 2025 até abril de 2026. Repetidas vezes, ele afirmou que a Rússia estava a poucos dias de tomar Mala-Tokmatska. Todas as vezes, era mentira. A Ucrânia continuou controlando o assentamento mesmo durante os difíceis últimos meses de 2025. E continua fazendo isso em 2026. Na verdade, a vila comemorou recentemente a notável marca de mais de 1.500 dias sem ser tomada pelos russos. Como observa a United 24, isso coloca o local à frente de lugares como Cartago e Leningrado em termos dos cercos mais longos da história. Esses exemplos eram cidades enormes e bem defendidas. Mesmo com tamanho e fortificações, até esses cercos lendários duraram menos que a batalha por essa pequena vila. E, pelo menos por enquanto, a história ainda está sendo escrita nesse pequeno recanto da Ucrânia. Em 24 de junho de 2026, por exemplo, o porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Vladislav Voloshin, disse que a Rússia continuava atacando perto da vila, mas novamente sem avanços significativos. Na semana passada, por vários dias seguidos, o inimigo tentou afastar as forças de defesa da Ucrânia de Mala-Tokmatska e entrar no assentamento. Eles chegaram a realizar um grande ataque usando veículos motorizados leves, certa vez. No dia seguinte, o inimigo tentou atacar novamente as posições das forças de defesa da Ucrânia no assentamento, mas não conseguiu nenhum avanço neste trecho da linha de frente. Dias antes, no final de junho, um pelotão inteiro, montado em mais de 20 motocicletas e 10 quadriciclos, equipados com arados, tentaram abrir caminho pelos campos minados ao redor do assentamento e usaram guerra eletrónica para neutralizar enxames de drones da Ucrânia. Eles também fracassaram miseravelmente. Os defensores ucranianos eliminaram todo o esquadrão de assalto, matando ou ferindo cerca de 36 soldados, sem sofrer uma única baixa. Apesar de várias falhas, Voloshin observa que a Rússia segue empenhada em atacar a vila, mas o Kremlin encontra cada vez mais dificuldade para organizar esses ataques. Para conseguir sequer aproximar os homens o suficiente para atacar o assentamento, por exemplo, os comandantes russos primeiro precisavam transportar suas tropas pelas chamadas zonas de morte, onde drones de ataque e bombardeio ucranianos patrulham os céus, procurando e destruindo qualquer inimigo que entre em seu campo de visão. Então, embora a área em torno de Mala-Tokmatska ainda seja muito perigosa na linha de frente, parece representar mais risco para a Rússia do que para a Ucrânia. E esse talvez seja o julgamento mais condenatório sobre as forças armadas de Moscou desde o início da guerra. Supostamente, deveria ser a segunda força militar mais poderosa do planeta. Deveria ter os melhores tanques, artilharia imbatível e estoques quase infinitos de bombas, munições, drones e munição. Supostamente, deveria ter soldados dos mais resistentes, veteranos calejados, dispostos a arriscar a vida pela mãe Rússia e pagar o preço máximo em serviço à pátria. Ainda assim, não consegue tomar Mala-Tokmatska. E não se trata de uma grande cidade. Nem chega a ser uma cidade. Não foi feita para resistir a cercos, mas para ser um lar pacífico e agradável para milhares. Mesmo assim, virou uma fortaleza, citada junto de Roma e Jerusalém.
Isso não deveria acontecer, desafia toda a lógica. Não faz sentido. Mas um dos exércitos mais bem financiados e mais bem equipados do mundo não conseguiu capturar uma vila minúscula. Não apenas passou vergonha, destruiu a ilusão de poder absoluto que Putin passou tantos anos construindo. Ele construiu e espalhou cuidadosamente a narrativa de que a Rússia deveria ser temida e que a poderosa máquina de guerra de Moscou destruiria qualquer oposição que ousasse ficar em seu caminho. A mesma ilusão causou impacto mundial quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022. Todos acreditaram que a guerra seria uma vitória rápida e fácil para o Kremlin. Aos poucos, a ilusão se desfez e a realidade humilhante da real vulnerabilidade da Rússia surgiu. Essa vulnerabilidade fica mais evidente em Malatokmatska, onde a 118ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia segue entrincheirada, defendendo sua terra e enfrentando sucessivos ataques russos. Às vezes, a Ucrânia cria uma estratégia que parece loucura à primeira vista, mas faz milagres quando usada. Neste momento, estamos vendo uma dessas estratégias em ação. A Ucrânia encontrou o ponto fraco mais bizarro da máquina militar russa e está atacando com entusiasmo. Não são refinarias de petróleo. Não haverá ataques a depósitos de óleo, caminhões-tanque ou de suprimentos aqui. A Ucrânia mirou na rede postal da Rússia. E ao fazer isso, garante que todo russo sofra tanto a ponto de se voltar contra Putin por ter iniciado sua invasão insana. Tudo se resume a uma palavra: Wildberries. Frequentemente chamada de versão russa da Amazon, a Wildberries é uma peça-chave na economia da Rússia e, como você logo vai descobrir, também em seu setor militar. A empresa é gigantesca. Agora avaliada em mais de 12 bilhões de dólares, a Wildberries faz cerca de 4 milhões de entregas todos os dias, o que soma 1 bilhão e 460 milhões de entregas por ano. E ela vende praticamente de tudo. Diversas pequenas empresas russas dependem do funcionamento da Wildberries para operar. Além disso, a empresa é uma das poucas na Rússia que consegue colocar as mãos em produtos que deveriam estar sob sanção, incluindo itens oferecidos por grandes marcas, drones e certos componentes que, por acaso, têm aplicações militares. O russo comum só vê a versão russa da Amazon. A Ucrânia viu um alvo. Recentemente, a Ucrânia atacou repetidamente a Wildberries com drones, reduzindo a cinzas os depósitos da empresa. No fim de semana, a partir de 18 de julho, a Ucrânia atingiu o depósito da Wildberries em Elektrostal, que fica a poucos quilômetros de Moscou. O depósito pegou fogo. Um ataque subsequente em Kotovsk, que fica na região de Tambov, na Rússia, a cerca de 400 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, destruiu um segundo depósito. Houve registros de vítimas. A Rússia diz que mais de 80 ficaram feridos e 8 morreram nos primeiros ataques. Imagens nas redes mostram que os 2 depósitos foram quase destruídos, segundo o Washington Post. A Ucrânia não parou. Em 22 de julho, o Euromaidan Press informou que a Ucrânia também havia atingido o depósito da Wildberries em Krasnodar, onde até 30 explosões foram ouvidas em uma instalação considerada o 4º maior depósito da empresa. Imagens do ataque mostram os mesmos resultados dos anteriores: incêndios enormes em fúria e colunas negras de fumaça subindo quilômetros no céu. Em Nevenomaisk, na região de Stavropol Krai, outra instalação da Wildberries foi atingida por drones ucranianos. Sendo o 6º maior da rede da empresa, esse armazém também está em chamas. As imagens comprovam isso. Há outros. 1 ou 2 dias antes desses ataques mais recentes, a Ucrânia também havia tomado como alvo o parque logístico Yuzhny Vrat, em Domodedovo. Esse é outro complexo que a Wildberries utiliza. Em Kolodino, um ataque ao centro de triagem da Wildberries destruiu parcialmente 2 grandes armazéns, segundo a imprensa do Euromaidan. Agora, a Wildberries negou que houve danos graves. E isso parece ser confirmado por inteligência de fontes abertas, que não conseguiram confirmar o incêndio no local. Circulam rumores de que a Ucrânia atacou outra instalação da Wildberries em Podolsk, região de Moscou, mas até a gravação do vídeo não houve confirmação. Não se trata de ataques isolados, mas de uma campanha para derrubar o equivalente russo da Amazon. O dano econômico é enorme, com estimativas de cerca de 2 bilhões de dólares em produtos perdidos, segundo o Kiev Post. Acrescente mais 300 milhões de dólares para remover os destroços em chamas dos armazéns e fazer os reparos. E a Wildberries tem um problema bastante sério. Mais de 1/6 de todo o valor da empresa foi reduzido a cinzas pelos ataques ucranianos. A Wildberries também anunciou que vai implementar um programa de compensação para as famílias das vítimas mortas ou feridas nos ataques.
12 mil dólares por ferimento e 25 mil dólares por morte. Este é o valor de uma vida na Wildberries. A Rússia está absolutamente furiosa com o que acabou de acontecer em todo o seu território. Sem um pingo de ironia, a Rússia está acusando a Ucrânia de ataques terroristas. Em Tambov, o governador Yevgeny Povushov afirmou que a destruição do depósito da Wildberries foi o maior e mais desumano ataque terrorista à região. Grigori Karasin, presidente do Comitê de Assuntos Internacionais do Conselho da Federação Russa, afirmou: várias palavras e epítetos vêm à mente ao avaliar tais atos. Vou me limitar a uma: vergonha. E acrescentou: estou confiante de que nossa resposta será tanto rápida quanto resoluta. Talvez você pense que eles estão certos. Afinal, Wildberries parece ser uma empresa civil com foco no consumidor. Os funcionários dos depósitos deles não são soldados, mas russos comuns só tentando trabalhar. Certamente há uma certa zona cinzenta moral nos últimos ataques da Ucrânia. Pelo menos é assim que parece à primeira vista. Mas a real história da Wildberries e as razões dos ataques recentes da Ucrânia são bem mais complexas. Não se trata de a Ucrânia atacar a versão russa da Amazon. É uma história de vingança, negociações obscuras com equipamentos militares, prejuízo econômico e pressão psicológica. Esses fatores revelam a realidade do ataque a Wildberries. Comecemos pela vingança, mostrando a hipocrisia da Rússia. Governadores e autoridades chamam de terrorismo e agem como se a Ucrânia tivesse feito algo inédito em 4 anos e meio de conflito, ignorando que a Rússia realiza ataques iguais. Desde que Putin percebeu que sua chamada Operação Militar Especial não seria o passeio no parque que prometeu ao povo russo, segundo o Kyiv Post, a Rússia tornou ataques a instalações civis, principalmente logísticas, parte central de sua estratégia na invasão. Centenas de milhares de metros quadrados de instalações logísticas foram destruídos. Centenas de milhares de toneladas de ajuda humanitária, medicamentos, livros, alimentos e milhões de mercadorias e encomendas foram perdidos, segundo o veículo. Ressalta que a Rússia tenta paralisar os serviços postais públicos e privados da Ucrânia. Mais de 400 veículos postais ucranianos e centenas de agências do Serviço Nacional de Correios foram destruídos. As transportadoras privadas também não foram poupadas. A Nova Posta, que é uma das maiores empresas privadas de logística da Ucrânia, teve 400 de seus centros de triagem, terminais e agências destruídos, resultando em 26 mortes. A Rússia destruiu o principal terminal de triagem da empresa em Kiev cerca de um mês antes da Ucrânia atacar a Wildberries. A Rússia também mirou em centros comerciais e de distribuição operados por empresas como o Epicenter, a rede de supermercados ATB, a cadeia de supermercados Silpo e a Foze Cash and Carry Company. Só no último ano, mais de 500 mil metros quadrados de armazéns e terminais postais ucranianos foram devastados por ataques russos, acrescenta o Kyiv Post. Quando a Rússia acusar terrorismo, a Ucrânia responderá: olhe no espelho. A Rússia estabeleceu o padrão ao atacar instalações logísticas privadas. A Rússia foi a primeira a dizer que atacava para destruir equipamentos militares e impedir o acesso da Ucrânia a bens sancionados. A Ucrânia vê o que faz com a Wildberries como uma vingança muito esperada, pelo que a Rússia faz há mais de 4 anos. Como Ruslan Leviev, analista militar da Conflict Intelligence Team, disse ao Washington Post, trata-se de uma espiral de vingança que se autoalimenta. Vocês atacam nossos petroleiros da frota fantasma. Atacamos seus navios de carga seca em Odessa. Atingem nossas refinarias. Revidamos em seus postos de gasolina. Esta é a mais recente evolução desse estilo de guerra de retaliação mútua. A Ucrânia avisou a Rússia que, se quiser iniciar um conflito envolvendo a logística interna, está pronta para encerrá-lo. Mas ainda assim, isso não chega a enfrentar a questão da zona cinzenta moral que mencionamos. A vingança é justa, dirá a Ucrânia, mas a Wildberries ainda parece ser uma empresa civil. Ao optar por atacá-la, pode-se alegar que o país traiu sua política de atingir só alvos militares. Ainda não contamos tudo. A Wildberries é um alvo militar maior do que a Rússia admite, enquanto tenta fazer da Ucrânia a vilã. O que vamos revelar muda tudo. A Ucrânia revelou fragilidades inesperadas em toda a estratégia militar da Rússia com esses ataques. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Nós trazemos para você o quadro completo, não apenas as manchetes. Se você gosta do que vê, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para que nossos vídeos se tornem uma presença constante no seu feed. Aqui está a realidade por trás da Wildberries. A empresa tem sido uma peça vital na máquina de guerra russa desde que Putin iniciou sua invasão. Basta visitar o portal de comércio eletrônico da empresa para comprovar isso. Obviamente, a Wildberries não vende artilharia nem mísseis. Mas o que você vai encontrar é uma enorme seleção do que muitas vezes são chamados de bens de uso duplo. Em outras palavras,
produtos que podem ser vendidos para civis, mas que têm aplicações militares óbvias. Drones estão por toda parte na Wildberries. Segundo o Kiev Post, uma busca por drone mostra várias páginas de drones, Mavic 3 e Mavic 4, e muitos outros, amplamente usados como estruturas para drones FPV nos campos de batalha da linha de frente. Falando sobre esses tipos de drones, a Wildberries anuncia ativamente muitos dos Vantes em sua plataforma como drones FPV, basicamente declarando que esses drones seriam ideais para um soldado que queira tentar matar um inimigo ucraniano no campo de batalha. Outros componentes estão mais ocultos, mas se procurar bem, eles estão lá, diz o Kiev Post. Pesquisar categorias como eletrônicos ou peças automotivas pode revelar sistemas de retenção de carga e mecanismos de liberação de bombas para drones. Há até drones na seção infantil do portal online. E se você for para a seção de roupas, não vai demorar muito para encontrar equipamentos táticos que podem ser usados por soldados. Esse equipamento deveria ser fornecido pelo exército russo, mas muitas vezes não é. Há várias histórias de soldados russos arrecadando dinheiro para comprar equipamentos, como mostrou a CNN em dezembro de 2022, ao revelar que russos compravam coletes balísticos e botas para soldados mal equipados de Putin. De onde você acha que esses produtos vêm? Empresas como a Wildberries. Então, quando a Rússia tenta afirmar que a Wildberries é uma empresa civil, que nunca deveria ser alvo dos tipos de ataques que a Ucrânia acabou de realizar, ela esconde de propósito que a suposta Amazon da Rússia integra a cadeia de suprimentos militares, assim como as empresas de defesa que recebem bilhões do Kremlin. O que estamos realmente vendo é uma estratégia russa comum voltando para nos prejudicar. A Rússia tornou a mistura entre logística civil e militar uma verdadeira arte, para dificultar que a Ucrânia identifique alvos e para que altos escalões russos, cientes dos ataques do próprio país à infraestrutura civil ucraniana, possam fingir indignação e acusar de terrorismo. Na verdade, cada depósito da Wildberries que está queimando agora estava repleto de equipamentos que o exército russo poderia usar. Agora, o equipamento foi destruído. Esse é o ponto fraco da Rússia. Sua rede logística, que dependia de civis comprando itens de uso duplo para a linha de frente, foi destruída. Ou deveríamos dizer que esse é apenas um dos pontos fracos. Existe outro. A destruição dos depósitos da Wildberries tem um impacto devastador sobre pequenos negócios russos, que dependiam da empresa para obter estoque e vender a seus clientes. A Wildberries fatura até 35 bilhões de dólares por ano. Isso significa que ela responde por mais de 10% do comércio interno da Rússia, segundo o Kiev Post. A Wildberries controla sozinha mais de 40% do varejo russo. É essencial na cadeia de suprimentos de milhares de empresas russas. Muitos empreendedores usam a Wildberries da mesma forma que pequenos empresários usam o serviço Fulfillment by Amazon da Amazon. Eles compram e armazenam estoque nos depósitos da Wildberries para vender na própria plataforma. Empresários russos viram seus estoques virarem cinzas e estão desesperados, principalmente após a Wildberries anunciar que não compensará clientes que perderam mercadorias nos ataques da Ucrânia. Anos de trabalho e milhões de dólares em produtos desapareceram para muitos desses pequenos empresários. É isso, pessoal. Muitos vão acordar falidos hoje, porque o depósito em Krasnodar pegou fogo e ainda queima. Amigos de Krasnodar dizem que está ferrado. O que devemos fazer? Não sabemos. Relata o Kiev Post que um desses empresários está dizendo. Outro, contendo as lágrimas, declarou: "Quero que essa operação militar especial termine logo. Muitas pessoas morrem e empreendedores sofrem. Agora temos que apresentar relatórios fiscais. Não sei o que dizer ou fazer. Quero que essa operação militar especial termine." Essa declaração é relevante para outro objetivo da Ucrânia, ao destruir depósitos da Wildberries, que discutiremos a seguir. Focando no impacto econômico, este é o pior momento para pequenas empresas russas enfrentarem ataques tão intensos. As PMEs na Rússia já enfrentam dificuldades, pois a guerra de Putin consome recursos essenciais, como mão de obra e dinheiro, necessários para sua sobrevivência. Em 15 de maio, o Moscow Times informou que 209 mil PMEs foram liquidadas na Rússia durante o primeiro trimestre de 2026. Isso representa aumento de 9% em relação ao ano anterior. O varejo foi um dos setores mais afetados, e é justamente nesse setor que se enquadram os que usavam a Wildberries em seus negócios. Altas taxas de juros, carga tributária e queda na demanda dos consumidores foram apontados como motivos para essas falências de empresas. Donos de pequenas e médias empresas na Rússia já pagavam pela guerra de Putin. A inflação disparou e o rublo se tornou uma das moedas mais voláteis do mundo. Como cada decisão de Putin pode fazer a moeda subir ou cair. As sanções estão atingindo duramente esses negócios. E muitos na Rússia acreditam que a economia civil foi deixada de lado, enquanto os gastos militares do país sobem para 8% do produto interno bruto. Além disso,
A destruição das grandes instalações da Wildberries aumenta o sofrimento das pequenas e médias empresas russas e agrava a crise da economia, já abalada pela invasão da Ucrânia. O chefe da União Russa de Industriais e Empresários, Alexander Shokin, já prevê uma onda de falências no outono, relata a Nova Voz da Ucrânia, enquanto ele reagia à notícia de que o Banco Central manteria a taxa básica russa em 14,25%. A onda de falências agora está praticamente certa. Centenas ou milhares de pequenas e médias empresas acabaram de ver seu estoque queimar nos depósitos da Wildberries. Apostamos que mais ataques virão. Isso nos leva à razão final pela qual a Ucrânia atacou as instalações da Wildberries. Pressão psicológica sobre o povo, que acabará recaindo sobre Putin. Desde que começou sua guerra, Putin tentou convencer os russos de que não há motivo para preocupação. Ele dizia que os combates estavam a centenas de quilômetros de distância. A batalha será nas televisões deles, não em suas terras. Tudo o que eles precisavam fazer era aguentar firme e deixar que o exército russo fizesse o que supostamente sabe fazer de melhor. Desde então, vimos que a Rússia fracassa em atingir seus objetivos militares, enquanto a Ucrânia virou um colosso de longo alcance nos últimos 4 anos e meio. A destruição dos armazéns da Wildberries pode ser o lembrete mais duro em anos para russos cansados da guerra, de que o conflito iniciado por Putin chegou às suas portas. O Kremlin não tem como esconder isso. Milhões de russos serão afetados pela destruição dos armazéns. Pessoas que estavam bem ontem, hoje acordam falidas. Tudo isso faz parte do plano da Ucrânia de gerar tanta raiva contra Putin entre seu povo que eles o pressionem a encerrar a guerra. Lembra daquele desabafo aflito do cliente da Wildberries, que só quer o fim da operação militar especial? É exatamente isso que a Ucrânia quer alcançar. Esse sentimento, esse clima. Deixar tudo sombrio, e o Putin vai pagar o preço. Como Andrei Pivovarov, que é um ativista russo vivendo no exílio, diz: o principal efeito desses ataques é psicológico. Ver uma grande coluna de fumaça sobre centros logísticos famosos em Moscou e região impressiona muito mais do que relatórios frios. Especialmente quando fica claro que não há como evitar esses ataques. Putin já sente pressão. Em uma matéria de 29 de junho, o Pravda informou que pesquisas de opinião internas realizadas dentro da Rússia revelam que mais de 60% dos russos já estão cansados da guerra aparentemente interminável de Putin. Eles não querem mais isso. Eles querem a vida normal de volta. A aprovação de Putin também cai. O mesmo veículo informou, em 17 de julho, que a aprovação de Putin caiu para 66%, na queda mais rápida registrada desde o início da invasão. Não se engane com esse número, que muitos líderes democráticos adorariam ver. Putin é um autocrata. A opinião pública é tão controlada na Rússia que ninguém fala mal dele, mas 1/3 dos russos admite insatisfação com ele. Muitos outros provavelmente sentem o mesmo, mas ainda não têm confiança para expor publicamente seus sentimentos. Ataques aos depósitos da Wildberries aumentam a raiva contra Putin. A Rússia vai culpar a Ucrânia. A Rússia vai tecer sua narrativa de terrorismo, mas isso não vai significar muito para os donos de negócios que estão indo à falência, ou para os soldados na linha de frente que não recebem mais equipamentos, porque não podem ser comprados para eles pelo pessoal que ficou em casa. Aqui vemos a evolução da estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia. Instalações de petróleo e bases militares ainda serão atingidas. Vários aconteceram nos dias em que os armazéns da Wildberries pegaram fogo. A Ucrânia adicionou um novo tipo de alvo à sua lista. Após o fracasso da invasão inicial, a estratégia da Rússia é resistir mais que a Ucrânia e manter estabilidade interna para sustentar a invasão de Putin. Porém, essa estabilidade está seriamente ameaçada e resistir mais que a Ucrânia ainda está muito longe. Especialmente porque a OTAN prometeu 80 bilhões de dólares à Ucrânia nos próximos anos. Portanto, o caso da Wildberries vai muito além de atingir um dos maiores negócios privados da Rússia. Os armazéns em chamas afetam tudo o que mantém a máquina de guerra funcionando, e Putin agora está sentindo o calor das chamas. Com ataques a Wildberries, a Ucrânia mostrou evolução constante em sua estratégia contra a Rússia. Uma evolução diferente, mas igualmente notável, ocorreu na costa da Crimeia. Dardos de combate ucranianos realizaram um ataque cinematográfico de maneira inédita. Se você quiser saber mais, temos um vídeo sobre o que sabemos sobre o ataque e o que isso pode significar para o futuro da Península Anexada. Se gostou do vídeo, inscreva-se para acompanhar nossa cobertura do próximo lance genial da Ucrânia. Obrigado por assistir.